Existe algo extraordinário acontecendo neste exato momento em sua vida espiritual, algo que a maioria dos cristãos não percebe. Você possui uma quantidade de fé suficiente para mover montanhas, para experimentar milagres sobrenaturais, para ver manifestações do poder de Deus que parecem impossíveis. No entanto, você pode estar utilizando apenas uma fração microscópica dessa capacidade divina que já habita em seu interior. A realidade devastadora é que você não tem problema de falta de fé. Seu desafio real é que sua mente não aprendeu como acessar e utilizar completamente o arsenal espiritual que Deus já depositou dentro de você. É como possuir uma conta bancária milionária, mas não conhecer o código de acesso para retirar os recursos que já são legitimamente seus. Romanos 12:3 declara uma verdade revolucionária que pode transformar sua experiência cristiana para sempre. Deus repartiu a cada um a medida de fé. Não diz que alguns receberam mais e outros menos. A Escritura é clara. Cada pessoa recebeu a medida completa. Isso significa que você já possui toda a fé necessária para qualquer situação que possa enfrentar na existência. O problema não é conseguir mais fé, mas descobrir como utilizar toda a fé que já tem. Permita-me fazer uma pergunta que pode mudar seu destino espiritual. Que porcentagem de sua fé você acredita estar usando atualmente? 10%? 20%? 50%? A realidade chocante é que a maioria dos cristãos usa menos de 10% da fé que realmente possui, deixando 90% de seu poder espiritual completamente inativo. A diferença entre cristãos que experimentam milagres constantes e cristãos que lutam com resultados mediocres não é que uns têm mais fé que outros. A diferença fundamental é que alguns descobriram os poderes mentais específicos que permitem acessar e utilizar completamente a fé que possuem, enquanto outros vivem limitados por padrões de pensamento que bloqueiam seu acesso ao próprio poder espiritual. Durante décadas de ministério, testemunhei a diferença dramática entre crentes que sabem como acessar toda a sua fé e cristãos que vivem com acesso limitado ao próprio poder espiritual. Os primeiros experimentam resultados extraordinários com fé aparentemente pequena, enquanto os segundos lutam para obter resultados mínimos, mesmo quando se esforçam tremendamente. Vi crentes simples moverem montanhas com uma oração singela, porque sabiam como acessar completamente sua fé. Mas também vi cristãos muito estudados orarem durante horas, sem ver resultados, porque tinham bloqueios mentais impedindo o uso da fé que realmente possuíam. A tragédia mais devastadora do cristianismo moderno não é que os crentes tenham pouca fé, mas que não sabem como usar toda a fé que têm. É como ter um automóvel esportivo potentíssimo, mas dirigi-lo sempre em primeira marcha, porque não sabem como trocar de velocidade. Se você chegou até aqui, não é casualidade. O Espírito Santo o direcionou especificamente para esta mensagem, porque este é seu momento de aprender como desbloquear e utilizar completamente o poder espiritual que já está dentro de você. Deus não quer que você viva mais tempo limitado por padrões mentais que impedem seu acesso à própria fé. O primeiro poder mental devastador que pode desbloquear completamente sua fé está registrado em Marcos 11:24, onde Jesus revela o segredo mais importante para acessar 100% de sua capacidade espiritual. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que as recebereis e tê-las-eis. Aqui está o primeiro poder mental revolucionário. A mentalidade de posse presente em lugar de esperança futura. Jesus não disse, crede que recebereis no futuro, mas crede que já recebestes no passado. A fé que acessa todo o seu poder opera desde a convicção de que já possui
o que está buscando. A palavra grega que Jesus usa indica uma ação completada no passado. Isso significa que quando você ora com fé completa, imediatamente sabe que já recebeu o que pediu no reino espiritual, embora ainda não veja no reino físico. A maioria dos cristãos ora desde uma mentalidade de carência. Deus, não tenho saúde. Senhor, não tenho provisão. Pai, não tenho paz. Esta mentalidade de carência bloqueia o acesso à fé completa, porque está focada no que você não tem, em lugar do que Deus já lhe deu. Mas os crentes que utilizam toda a sua fé desenvolveram uma mentalidade de posse. Pai, obrigado porque já tenho saúde em Cristo. Senhor, te agradeço porque já tenho provisão segundo suas promessas. Deus, celebro que já tenho paz que excede todo entendimento. Imagine que você tem um cartão de débito conectado a uma conta com milhões de reais, mas cada vez que vai ao caixa eletrônico, em lugar de retirar dinheiro com confiança, fica parado diante da máquina implorando: por favor, espero que haja dinheiro em minha conta. Essa atitude de súplica e dúvida bloquearia seu acesso ao dinheiro que já é seu. Da mesma maneira, quando você ora com mentalidade de carência e súplica desesperada, bloqueia seu acesso às bênçãos espirituais que já são suas em Cristo. Lembro-me vividamente de como descobri este poder mental em minha própria experiência. Durante anos orei pelo crescimento de minha igreja com mentalidade de carência. Senhor, não temos suficientes membros. Deus, precisamos de mais pessoas. Pai, ajude-nos porque estamos pequenos. Meu foco mental estava constantemente no que nos faltava. Um dia o Espírito Santo me confrontou durante a oração. Filho, você está orando desde a pobreza em lugar de desde a abundância. Está pedindo o que já lhe dei. Está implorando pelo que já é seu. Essa confrontação mudou minha mentalidade completamente. Desde esse dia, comecei a orar com mentalidade de posse. Pai, obrigado porque já me deu as pessoas corretas para esta igreja. Senhor, celebro que já preparou as famílias que precisamos. Deus, te agradeço porque já designou o crescimento perfeito para este ministério. A mudança foi imediata e dramática. Em lugar de me sentir necessitado e desesperado durante a oração, me sentia grato e confiante. Em lugar de implorar por algo que não tinha, estava celebrando algo que já tinha. Efésios 1:3 revela a realidade espiritual. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você já foi abençoado com toda a bênção espiritual. Não será abençoado no futuro. Já foi abençoado no passado. Esta verdade pode revolucionar sua vida de oração. Em lugar de pedir a Deus que o abençoe, pode agradecê-lo, porque já o abençoou. O segundo poder mental transformador, que pode liberar completamente sua fé, está registrado em 2 Coríntios 10 e 4-5. Onde Paulo revela o segredo para eliminar os bloqueios mentais que impedem o acesso total ao seu poder espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aqui está o segundo poder mental devastador. A capacidade de identificar e destruir os argumentos mentais que bloqueiam seu acesso à fé completa. Paulo chama esses argumentos de fortalezas e altivez, que são padrões de pensamento que se opõem ao conhecimento de Deus e limitam sua capacidade de crer. A palavra grega para fortalezas significa fortificações mentais, estruturas de pensamento defensivo, padrões mentais entrincheirados. Quais são as fortalezas mentais mais comuns que bloqueiam o acesso à fé completa? Primeira,
Não sou suficientemente bom para que Deus me abençoe. Segunda, minha situação é difícil demais até para Deus. Terceira, Deus não faz milagres como antes. Quarta, outros merecem bênçãos, mas eu não. Esses argumentos mentais funcionam como vírus informáticos que corrompem seu sistema de crenças e bloqueiam seu acesso aos recursos espirituais que já tem. Durante muitos anos lutei com uma fortaleza mental específica. Venho de família pobre, por isso, nunca vou prosperar. Este argumento mental bloqueava constantemente meu acesso à fé para a prosperidade. Cada vez que tentava crer por bênção financeira, esta fortaleza mental se ativava automaticamente. Quem você pensa que é? Seu pai foi pobre, seu avô foi pobre. Você também vai ser pobre, um dia. Enquanto estudava 2 Coríntios 10:5, o Espírito Santo me mostrou que esses pensamentos não eram simplesmente realidade, mas fortalezas mentais que precisavam ser destruídas. Decidi aplicar literalmente a instrução de Paulo, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Cada vez que o pensamento nunca vai prosperar porque vem de família pobre aparecia em minha mente, o prendia imediatamente e o substituía com a verdade de Deus. Sou linhagem escolhida, sacerdócio real. Em Cristo tenho abundância. Os primeiros dias foram uma batalha mental intensa. A fortaleza de pobreza havia estado ativa durante décadas e não queria render-se facilmente, mas perseverei em prender cada pensamento negativo e substituí-lo com a verdade bíblica. Em poucas semanas notei uma mudança dramática em minha capacidade de crer por prosperidade. Em lugar de duvidar automaticamente quando orava por bênção financeira, podia acessar minha fé com muito maior facilidade. Romanos 12:2 explica por que isso é tão importante. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação de sua vida requer a renovação de seu entendimento. As fortalezas mentais são padrões de pensamento conformados a este século, que precisam ser renovados com a verdade de Deus. O terceiro poder mental revolucionário, que pode desbloquear completamente sua fé, está registrado em Hebreus 11:1, um versículo que revela o mecanismo mental específico que permite o acesso total à sua capacidade espiritual. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui está o terceiro poder mental transformador, a habilidade de desenvolver certeza mental sobre realidades invisíveis, até o ponto onde se tornam mais reais para você que as circunstâncias visíveis. Esta é a capacidade mental de viver desde o reino espiritual em lugar do reino físico. A palavra grega para firme fundamento significa literalmente substância, fundamento sólido, base firme. Isso significa que a fé autêntica não é uma esperança vaga, mas certeza absoluta sobre realidades espirituais que funcionam como fundamento mais sólido que qualquer evidência física. A maioria dos cristãos tenta desenvolver fé baseando-se em evidências físicas. Quando eu vir o milagre, então acreditarei completamente. Mas este enfoque mantém sua fé dependente de circunstâncias externas e bloqueia seu acesso ao poder completo. Os crentes que utilizam toda a sua fé desenvolveram a capacidade mental de criar certeza interna sobre realidades espirituais, independentemente de evidências físicas. Há alguns anos enfrentei uma crise de saúde que os médicos diagnosticaram como muito séria. Os exames médicos mostravam evidências claras do problema. Os sintomas físicos eram inegáveis. Minha mente natural estava completamente focada nas evidências físicas, nos relatórios médicos, nas sensações corporais. Esta informação dominava meus pensamentos e limitava severamente minha capacidade de acessar
fé para a cura. Um dia, enquanto meditava em Hebreus 11:1, o Espírito Santo me desafiou. Filho, você está desenvolvendo mais certeza sobre o diagnóstico médico que sobre minha promessa de cura. Está dando mais credibilidade às evidências físicas que às realidades espirituais. Decidi fazer um experimento mental radical. Durante 30 dias ia desenvolver mais certeza sobre a promessa bíblica. Pelas suas pisaduras fomos sarados, que sobre o diagnóstico médico. Cada manhã dedicava 1 hora a meditar em versículos de cura, até desenvolver certeza absoluta de que a cura era minha, em Cristo. Visualizava meu corpo completamente são, com tanto detalhe, que se tornava mais real para mim que os sintomas físicos. Durante o dia, cada vez que os sintomas tentavam capturar minha atenção, dirigia minha mente imediatamente para a realidade espiritual de minha cura. Gradualmente, a realidade espiritual de minha cura se tornou mais vívida, mais convincente, mais certa que a realidade física da enfermidade. Quando os exames médicos posteriores mostraram cura completa, não me surpreendi porque já tinha certeza absoluta de que estava são. A confirmação externa simplesmente validou o que já sabia internamente. O quarto poder mental transformador que pode liberar completamente seu acesso à fé está registrado em Filipenses 3. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aqui está o quarto poder mental devastador. A mentalidade de capacidade ilimitada em Cristo, que substitui completamente qualquer pensamento de limitação pessoal. A palavra grega para todas significa literalmente todas as coisas, sem exceção. A totalidade completa, cada situação possível. Paulo não está falando de algumas coisas, ou muitas coisas, mas de absolutamente tudo o que possa precisar fazer na vida. A frase "em Cristo" é a chave que desbloqueia esta capacidade ilimitada. Não é posso todas as coisas por meu próprio esforço, mas posso todas as coisas em Cristo. A maioria dos cristãos ora e atua desde a perspectiva de suas próprias limitações. Não posso orar com autoridade porque sou muito tímido. Não posso crer por milagres grandes porque minha fé é pequena. Esta mentalidade de limitação pessoal bloqueia completamente o acesso à fé total, porque mantém sua identidade separada da identidade de Cristo. Durante muitos anos pastorei com mentalidade de limitação pessoal. Não posso pregar como outros pastores porque não sou tão educado. Não posso orar por curas porque não tenho esse dom. Cada uma dessas limitações mentais bloqueava meu acesso à fé completa. Quando me focava no que não podia fazer por minhas próprias capacidades, não podia acessar o poder do que Cristo podia fazer através de mim. Um dia, o Espírito Santo me confrontou. Filho, você está orando e ministrando desde sua identidade natural, em lugar de desde sua identidade em Cristo. Essa revelação mudou completamente minha mentalidade ministerial. Em lugar de pensar, não posso pregar com poder porque não sou suficientemente preparado, comecei a pensar, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, incluindo pregar com poder sobrenatural. Este câmbio de mentalidade de limitação pessoal para capacidade ilimitada em Cristo desbloqueou imediatamente meu acesso a níveis de fé que nunca havia experimentado. Em lugar de orar timidamente, comecei a orar com autoridade. Em lugar de pregar com insegurança, comecei a pregar com confiança sobrenatural. O quinto poder mental revolucionário está registrado em Romanos 4:17, onde Paulo revela uma capacidade mental específica que Abraão desenvolveu para acessar o poder completo de sua fé. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele em quem creu a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui está o quinto poder mental transformador.
A habilidade de chamar mentalmente as coisas que não são como se fossem, desenvolvendo a mesma mentalidade criativa que Deus usa para materializar realidades espirituais no reino físico. Quando Deus chama algo, não está fazendo um comentário casual, está fazendo uma invocação criativa que traz à existência o que nomeia. A maioria dos cristãos descreve sua realidade baseando-se unicamente em evidências físicas presentes. Estou enfermo, sou pobre, meu casamento está mal. Esta mentalidade descritiva mantém sua fé limitada às circunstâncias atuais. Mas os crentes que utilizam toda a sua fé desenvolveram uma mentalidade criativa que descreve sua realidade baseando-se em promessas espirituais futuras. Sou são pelas chagas de Cristo. Sou próspero porque meu Deus supre toda necessidade. Há alguns anos, nossa igreja passou por um período muito difícil, onde perdemos muitos membros devido a divisões. A assistência havia baixado a metade. As finanças estavam em crise. Durante meses, descrevi a situação baseando-me unicamente nas evidências físicas. A igreja está pequena. Perdemos muitas pessoas. A situação está muito difícil. Um dia, o Espírito Santo me desafiou. Filho, você está descrevendo o que vê em lugar de chamar o que quer ver. Está falando como repórter de circunstâncias em lugar de falar como co-criador com Deus. Decidi mudar minha mentalidade de descritiva para criativa. Em lugar de descrever a igreja como pequena, comecei a chamá-la Igreja Crescente, em lugar de falar das pessoas que havíamos perdido. Comecei a falar das pessoas que Deus estava preparando para nos enviar. Este câmbio mental não foi fácil no início, porque as evidências físicas contradiziam constantemente minhas confissões de fé. Mas perseverei em chamar as coisas que não eram como se fossem. Em lugar de sentir-me limitado pelas circunstâncias presentes, me sentia energizado pelas possibilidades futuras. No transcurso de 18 meses, tudo o que havia estado chamando começou a manifestar-se. O sexto e último poder mental que pode desbloquear completamente sua fé está registrado em 1 João 5:14-15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aqui está o sexto poder mental devastador. A habilidade de alinhar completamente sua mentalidade com a vontade de Deus, até o ponto onde sabe com certeza absoluta que ele o ouve, o qual produz confiança imediata de que já tem o que pediu. Quando sua mentalidade está perfeitamente alinhada com a vontade de Deus, pode aproximar-se dele com audácia completa, sabendo que será ouvido. A maioria dos cristãos ora sem certeza de estar pedindo conforme a vontade de Deus, o qual limita severamente seu acesso à fé completa. Quando não está seguro de se Deus quer dar-lhe o que pede, não pode ter confiança absoluta de que o receberá. Mas quando desenvolve a capacidade mental de conhecer especificamente qual é a vontade de Deus para sua situação, pode orar com confiança total. A pergunta crucial é: como pode saber qual é a vontade de Deus? A resposta está em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A vontade de Deus está completamente revelada em sua palavra. Quando ora pedindo algo que Deus já prometeu nas Escrituras, tem certeza absoluta de que está orando conforme sua vontade. Durante anos orei com incerteza sobre muitas petições. Senhor, se for tua vontade, me cure. Deus, se quiseres, abençoa meu ministério. Esta incerteza sobre a vontade de Deus limitava severamente meu acesso à fé completa.
Um dia decidi fazer um estudo exaustivo das promessas específicas de Deus na Escritura. Passei meses identificando, memorizando e meditando em centenas de promessas divinas sobre saúde, provisão, proteção, bênção, favor, vitória, sabedoria, paz. Quando terminei este estudo, havia desenvolvido uma biblioteca mental da vontade específica de Deus para praticamente qualquer situação que pudesse enfrentar. Já não tinha que me perguntar se Deus queria me curar. Sabia especificamente que 1 Pedro 2,24 prometia: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Este conhecimento específico da vontade de Deus transformou completamente minha capacidade de acessar a fé total. Em lugar de orar com incerteza, comecei a orar com confiança absoluta. Em lugar de implorar com dúvidas, comecei a agradecer com certeza. Minhas orações, que antes eram longas petições, cheias de "se for tua vontade", se converteram em declarações curtas, cheias de "obrigado, porque já é tua vontade". Irmão, irmã preciosa, você acabou de receber 6 poderes mentais que podem desbloquear completamente seu acesso à fé que já tem. Estes poderes mentais não são técnicas psicológicas para sentir-se melhor emocionalmente. São princípios espirituais que podem desbloquear completamente seu acesso ao poder sobrenatural que sempre esteve disponível, mas que padrões mentais limitantes haviam bloqueado. Mentalidade de posse presente, que agradece pelo que já tem, em lugar de implorar pelo que não tem. Destruição de fortalezas mentais que bloqueiam seu acesso à fé completa. Certeza sobre realidades espirituais que são mais reais que evidências físicas. Mentalidade de capacidade limitada em Cristo, que substitui pensamentos de limitação pessoal. Mentalidade criativa que chama as coisas que não são como se fossem. Alinhamento completo com a vontade revelada de Deus, que produz confiança absoluta na oração. Durante os próximos 60 dias, quero desafiá-lo especificamente a aplicar sistematicamente cada um destes 6 poderes mentais. Ao final destes 60 dias, sua mente terá sido renovada e seu acesso à fé terá sido completamente desbloqueado. Não permita que estes poderes mentais se limitem apenas ao conhecimento que se esquece depois de alguns dias. Sua renovação mental requer exposição constante a princípios que contraponham os padrões limitantes do mundo. Estes poderes mentais para desbloquear sua fé não são truques mentais para manipular Deus. São princípios divinos para alinhar sua mente com a mente de Cristo, liberando o acesso completo ao poder espiritual que Ele já depositou dentro de você. Sua vida foi projetada para ser uma demonstração do acesso completo à fé. Uma manifestação do poder sobrenatural de Deus operando através de uma mente renovada que sabe como utilizar completamente os recursos espirituais já disponíveis. Você não foi chamado para viver com acesso limitado ao poder que já possui, mas para experimentar a plenitude de tudo o que Deus colocou dentro de você. Que sua jornada de renovação mental comece agora mesmo, que estes princípios transformem completamente sua capacidade de acessar a fé e que sua vida se torne um testemunho vivo de que é possível utilizar 100% do poder espiritual que Deus já nos deu. Aplique estes poderes mentais, renove seus padrões de pensamento e prepare-se para experimentar níveis de fé que revolucionarão sua experiência cristiana para sempre. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas que precisam descobrir como desbloquear completamente sua fé. Inscreva-se no canal para continuar recebendo princípios que renovarão sua mente
e liberarão seu acesso total ao poder espiritual. Comente sua cidade, para que saibamos de onde você está aplicando estes poderes mentais transformadores. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com você para sempre. Que estes poderes mentais transformem completamente seu acesso à fé, até que experimente 100% de sua capacidade espiritual e que sua vida se torne uma demonstração gloriosa de que Deus quer que seus filhos vivam na plenitude de tudo o que Ele já lhes deu.